Olá, pessoa da internet, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal Fantasmagória, onde eu vou contar histórias de fantasmas para você. Espero que você goste, e essa história, ela aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu tinha conhecido meu namorado, né? Tinha conhecido, então isso deve ter sido 2015, 2014, quando eu comecei a namorar com ele, faz alguns anos já. Eu intitulei essa história de A Presença Sombria, e eu escrevi um texto para a história ficar mais bonita de ser contada, né? E eu espero que você baixe aqui embaixo, na caixinha de descrição, o texto para você ler e acesse o texto, que é muito importante, e se você gosta de ler, então pode ler de graça. Muito obrigada. A Presença Sombria. Sempre fui à casa do meu ex-namorado, na época, então namorado, onde passava horas sozinha em um quarto do lado de fora da casa, que parecia um porão sombrio. A casa era grande e tinha esse quartinho do lado de fora, por onde eu chegava através de uma estradinha de terra. A luz era escassa e as janelas, a única janela que tinha, aliás, parecia emoldurar a escuridão que se acumulava no ambiente. Tinha um cheiro no ambiente que eu não conseguia distinguir a princípio. Tinha uma atmosfera sombria lá. E eu sempre achei que aquela escuridão ela era mais densa e mais pesada do que o habitual. Como eu fui descobrir depois, ele era um cara narcisista, ele tinha o péssimo hábito de fazer uma brincadeira de mau gosto comigo, que era desligar as luzes da casa, a energia da casa, e me deixar trancada lá no escuro. Então eu estava acostumada com aquela escuridão. Mas eu não tinha medo. E eu consegui distinguir muito bem os cheiros que tinham lá. Mas algo, depois de um tempo, se misturava aquele cheiro. Uma fumaça densa e familiar que eu não conseguia identificar de imediato. A atmosfera era pesada, aquele lugar se tornava inquietantemente assustador cada dia que se passava. Eu acostumei a ficar muito tempo sozinha devido ao fato dele trabalhar de madrugada. Eu nunca sabia se ele ia chegar no meio da noite ou no dia seguinte. Com o tempo, uma sensação perturbadora se instalou em mim. Era como se alguém estivesse ali ao meu lado, invisível e atento. Mas não era a simples sensação de estar sendo observado, era algo mais tangível, era como um toque gelado, quase como se uma presença se estendesse ao meu redor, fria e silenciosa. E eu ficava sentada olhando para o computador, mexendo ali, e pelo canto do olho eu sabia que tinha alguém sentado. Alguém me olhando a uma certa distância. Certa noite acabei pegando no sono. Eu não costumava dormir à noite, porque de certa forma eu tinha medo, mas mesmo estando acostumada a estar ali, eu ainda gostava de ficar acordada. E eu sempre fui muito noturna também. Mas então eu acabei cansando de esperar ele voltar e acabei dormindo, porque eu pensei, eu não vou ficar com medo de nada não. E a cadela dele, ela parecia um lobo. Ela estava lá comigo, eu falei, bom, qualquer coisa ela me protege. O peso do silêncio, da escuridão, me fez mergulhar em um sono profundo, quase hipnótico. De repente, eu estava em um sonho que mais parecia real do que qualquer coisa. E eu vi que tinha um homem, de fato, ali. Ele apareceu diante de mim. Ele era um pouco alto, ele tinha um olhar sombrio, eu não conseguia olhar diretamente nos olhos dele. Os olhos dele que pareciam carregar segredos e dores antigas. Ele se aproximou devagar, mas nunca perto o suficiente. E ele ficava olhando para as coisas ao redor. Parecia que ele queria me dizer que tinha alguma coisa no computador, mas daquela vez eu ainda não mexi. Eu não tentei pegar nenhuma conversa do meu então namorado, não quis pegar nada, mas ele olhava para as coisas como se tentasse me falar alguma coisa, me contar alguma coisa. Ele guardava um segredo. Ele se aproximou
devagar, e sua voz ecoou com uma gravidade que fazia cada palavra parecer mais pesada que a última. E então ele me advertiu sobre esse meu namorado na época. Disse que havia algo nele, algo sombrio, que eu ainda não conhecia até então. Eu desconfiava dele, mas eu não sabia do que ele era capaz. Desejos escondidos, intenções malignas que ele mantinha em segredo. E me disse: mesmo que você não acredite, eu estou aqui para te proteger. E eu senti isso. Ele não era um espírito ruim, mas ele disse isso com uma firmeza tão inabalável que eu decidi prestar mais atenção nesse homem aí com quem eu estava. E no sonho eu vi a cadela ali junto. Ela estava junto com ele no sonho e gostava dele. Eu acordei meio assustada e o sonho ainda vibrava dentro de mim. Olhei ao redor, sentindo a presença dele ainda no ar. De certa forma eu sentia que ele me acompanhava. E então, no sonho, eu lembrei que ele fumava. E eu lembro que esse meu ex, ele fumava, mas não era o mesmo cheiro de cigarro. E ele tinha um tio que estava vivo que fumava também, mas era um outro tipo de cigarro caseiro, né, que ele fazia. Então eu lembro que às vezes eu estava sozinha, sentia um cheiro de cigarro e conseguia distinguir, mas não era aquele daquelas pessoas que eu estava acostumada. E eu finalmente descobri que o cheiro de cigarro era do cigarro desse homem, que ele fumava. E então, depois que eu acordei, o cheiro de cigarro permanecia forte, como se ele tivesse acabado de sair, deixando apenas a fumaça. Eu fiquei imóvel, meu coração estava gelado, pesado, tentando racionalizar o que tinha acabado de acontecer. Será que aquilo seria apenas um sonho mesmo, ou ele estava ali ainda? Porque eu sentia aquele cheiro de cigarro no ambiente. Achei até que era o meu ex se aproximando, mas não era. E depois daquela noite, o cheiro de cigarro se tornava cada vez mais presente, mais recorrente, quase como uma assinatura daquela presença. Então, um dia, comentei sobre o ocorrido com a mãe dele. Que eu senti aquele cheiro de cigarro. Eu disfarcei, perguntei do fulano, né, do meu ex, para entrar no assunto do cigarro. E perguntei se ele estava lá um dia, disfarcei, né, porque ele tinha saído para trabalhar ou não tinha chegado ainda. E ela falou que não, e eu falei: eu senti cheiro de cigarro, achei que era ele. Mas ela ficou só parada, imóvel. Ela parecia hesitante. Eu falei sobre alguma coisa de cheiro de cigarro. Eu falei: de vez em quando eu sinto um cheiro de cigarro lá embaixo. E eu falei a marca do cigarro e ela só ficou parada olhando pra mim. E eu também falei pra esse meu ex. Um dia ele chegou finalmente, né, na noite, e aí no dia seguinte, que era domingo, ia fechar o mercado, então ele ia comprar cigarro pra ele, que era uma outra marca. E eu falei essa marca que eu tinha visto no sonho. E ele parou e ficou olhando pra mim. E aí ele foi lá e comprou o cigarro. Aí quando ele voltou, ele comprou o cigarro que eu tinha falado, e não o que ele estava acostumado. E ele disse: esse é o cigarro do meu parente, né? Falou que era parente dele. Aí eu pensei no que estava vivo. Falei: nossa, mas ele não fuma fumo de corda e tal. Aí ele deu uma risadinha sarcástica e ele falou assim: não, esse é o cigarro do meu outro tio. Então ele parecia um pouco hesitante, mas depois de alguma insistência ele revelou que ele sabia. Ele me contou que esse tio dele era um homem misterioso que havia ficado muito doente anos atrás, e ele se arrastou durante muito tempo ali naquele ambiente. Ele foi morrendo aos poucos e ele morreu ali naquele quartinho. Ele era fumante e era um dos poucos que sabia dos segredos mais sombrios desse meu ex. Sabia como ele era cruel e maligno. Tudo começou a fazer sentido de uma maneira perturbadora. O sonho, a presença, o cheiro. Eu não sabia se aquilo era apenas o fruto da minha mente ou se realmente estava sendo guiada por uma força além da minha compreensão, uma força sobrenatural. Contudo, a sensação de que o tio dele estava ali, zelando por mim, permaneceu. E a partir daquele dia eu nunca mais
me senti tão sozinha no quarto. Era como se ele estivesse sempre ao meu lado, observando, cuidando. E por mais que o medo tentasse me dominar, a certeza de que ele estava ali, um protetor de outro mundo, tornou-se um estranho conforto para mim. Eu espero que você tenha gostado dessa história e que você tenha curtido bastante. Se inscreve no canal para mais histórias de fantasmas. Tenha uma bela madrugada e até a próxima. Boa noite.